Você já se perguntou o que realmente aconteceu antes da criação do mundo que conhecemos? Existe um mistério profundo nas Escrituras, uma verdade que permaneceu oculta para muitos, mas que, quando revelada, transforma completamente nossa compreensão sobre a batalha espiritual que vivemos hoje. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir conecta eventos celestiais de milênios atrás com a realidade espiritual que você enfrenta neste exato momento. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que arqueólogos, teólogos e estudiosos das línguas antigas têm desvendado ao longo dos séculos. Hoje vamos mergulhar nas profundezas de um dos maiores mistérios da criação: a origem, a queda e o destino dos anjos que se rebelaram contra o Altíssimo. E o que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas fascinantes que confirmam a precisão impressionante das Escrituras Sagradas. Antes de Adão respirar seu primeiro fôlego de vida, antes de Eva contemplar o jardim do Éden, antes mesmo da terra tomar forma, Deus já havia criado seres magníficos, radiantes, dotados de inteligência e poder além da nossa compreensão. Estou falando dos anjos. A palavra anjo vem do hebraico malak e do grego ângelos, que na época significavam literalmente mensageiro ou enviado. E hoje entendemos como seres celestiais que servem como intermediários entre o divino e o humano. Mas aqui está algo que poucos percebem. Esses seres não foram criados simplesmente para nos servir. Eles foram criados para adorar a Deus, para glorificar seu nome, para administrar reinos celestiais e executar sua vontade perfeita em dimensões que nossa mente mal consegue alcançar. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época, antes da fundação do mundo, existia uma hierarquia celestial perfeitamente ordenada. Arqueólogos da linguagem hebraica explicam que os textos antigos descrevem diferentes categorias de anjos: querubins, que guardavam a santidade de Deus; serafins, que bradavam constantemente sobre sua glória; arcanjos, que lideravam as hostes celestiais. O contexto cultural da época revela que cada civilização antiga tinha consciência de seres espirituais, mas apenas as escrituras hebraicas apresentavam uma cosmologia tão detalhada e coerente sobre essas entidades. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas escrituras quanto pela análise histórica dos textos proféticos. No coração de um desses seres magníficos, algo impossível aconteceu. Estou falando de Lúcifer, cujo nome em hebraico, Elel ben Shashar, significa literalmente portador de luz ou estrela da manhã. Especialistas em linguística semítica explicam que esse título não era apenas poético, mas descrevia sua função. Ele era o querubim ungido, o guardião que cobria o trono de Deus com suas asas, conforme revelado em Ezequiel capítulo 28, versículos de 12 a 17. Imagine a cena celestial. Um ser de beleza incomparável, coberto de pedras preciosas, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Os estudiosos das línguas originais nos dizem que a descrição em Ezequiel usa palavras hebraicas que evocam realeza, sacerdócio e perfeição estética absoluta. Antropólogos culturais revelam que as pedras preciosas mencionadas eram símbolos de autoridade divina nas culturas antigas do Oriente Próximo. Este ser não era um anjo comum, era o mais exaltado de todos os seres criados. Mas então aconteceu o impensável. O texto sagrado nos diz que se achou iniquidade nele. A palavra hebraica para iniquidade, avon, carrega o sentido de perversidade, de algo torto que antes era reto, de corrupção que nasce de dentro. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas linguísticas modernas confirmam que o orgulho foi a raiz dessa queda. Em Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15,
encontramos 5 declarações fatais que começam com eu subirei, eu exaltarei, eu serei semelhante. Para aquela sociedade celestial perfeita, isso era revolucionário e catastrófico, porque nunca havia existido rebelião, nunca havia existido pecado, nunca havia existido desejo de usurpar a glória que pertence apenas a Deus. Historiadores da teologia explicam que este foi o primeiro pecado no universo, o momento em que a liberdade se transformou em rebelião. E aqui surge uma pergunta profunda que tem intrigado teólogos por milênios. Como seres perfeitos, criados em santidade, puderam cair? A resposta está no próprio enigma da liberdade. Deus não criou autômatos programados para obedecê-lo. Ele criou seres com vontade genuína, com capacidade de escolha real. Para que o amor fosse autêntico, a liberdade precisava ser real. E com a liberdade real, veio a possibilidade terrível da escolha errada. Especialistas em filosofia teológica explicam que sem essa liberdade não haveria mérito na adoração, não haveria beleza na obediência, não haveria verdadeiro relacionamento entre o Criador e a criação. Mas Lúcifer não caiu sozinho. E aqui a narrativa se torna ainda mais impressionante. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, nos revela que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. No simbolismo bíblico, confirmado por especialistas em literatura apocalíptica, estrelas frequentemente representam anjos. Isso significa que 1/3 das hostes celestiais escolheu seguir o querubim rebelde em sua insurreição contra o Altíssimo. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que antigas civilizações do Oriente Próximo, contemporâneas aos textos bíblicos, tinham narrativas de conflitos divinos e rebeliões cósmicas. Mas o que torna a narrativa bíblica única é sua precisão moral e teológica. A queda não foi uma batalha entre deuses rivais, mas a rebelião de criaturas contra seu Criador, motivada pelo orgulho e pelo desejo de autonomia absoluta. E então aconteceu o que o apóstolo João descreve em sua visão apocalíptica. Houve batalha no céu. A palavra grega para batalha, polemos, carrega o sentido de guerra prolongada, conflito intenso. Miguel, cujo nome em hebraico Micael significa literalmente quem é como Deus, liderou as hostes leais. O próprio nome de Miguel era uma declaração teológica, uma resposta direta à arrogância de Lúcifer, que queria ser como Deus. Estudiosos da angelologia bíblica explicam que Miguel representa a humildade perfeita em contraste com o orgulho fatal do adversário. Para aquela época celestial, sem precedentes de conflito, isso era devastador, porque significava a quebra da harmonia perfeita, o fim da paz absoluta que reinava desde a eternidade. Teólogos históricos documentam que essa batalha não foi física no sentido que conhecemos, mas espiritual, envolvendo vontades, autoridades e poderes que transcendem nossa compreensão material. E o resultado? Apocalipse capítulo 12, versículos 8 e 9 registram: não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Mas onde foram parar esses anjos caídos? Aqui entramos em um dos territórios mais misteriosos e controversos das Escrituras. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, apresenta uma passagem que tem intrigado estudiosos por milênios. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. A expressão filhos de Deus, em hebraico Bene Elohim, é usada consistentemente no Antigo Testamento para se referir a seres angelicais. Especialistas em hebraico bíblico confirmam que em Jó, capítulos 1 e 2 e capítulo 38, essa mesma expressão claramente designa anjos. O texto continua dizendo que dessa união nasceram os nefilins,
palavra hebraica que significa literalmente os caídos ou os que fazem cair. Arqueólogos descobriram que narrativas de gigantes e seres híbridos aparecem em praticamente todas as culturas antigas do Oriente Próximo e do Mediterrâneo. Mas o que realmente aconteceu? Estamos falando de uma intervenção física de anjos caídos ou de uma metáfora espiritual? A resposta está em outros textos das Escrituras. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. A palavra grega traduzida como inferno aqui é tártaro, um termo único usado apenas nesta passagem em toda a Bíblia, que no contexto grego antigo referia-se a um abismo de punição ainda mais profundo que o Hades comum. Estudiosos das línguas clássicas explicam que isso indica um lugar de confinamento especial para esses anjos específicos. Judas, versículo 6, confirma: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou debaixo da escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Deixaram sua própria habitação vem do grego idion oiketerion, que significa literalmente seu próprio domicílio celestial. Linguistas explicam que isso sugere que esses anjos específicos abandonaram sua esfera de existência apropriada, cruzaram uma fronteira que nunca deveria ter sido cruzada. Mas aqui está o mistério dentro do mistério. Nem todos os anjos caídos foram imediatamente aprisionados. As Escrituras deixam claro que Satanás e seus demônios ainda operam no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos adverte que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra original revela uma hierarquia complexa. Principados vem do grego archas, significando governantes ou líderes de primeira ordem. Potestades é exousias, autoridades delegadas. Príncipes das trevas é cosmocratoras, literalmente governantes do mundo ou dominadores cósmicos. Especialistas em demonologia bíblica explicam que isso revela uma estrutura organizada do mal, com diferentes níveis de poder e influência, todos sob o comando de Satanás, que é chamado o príncipe deste mundo, em João capítulo 12, versículo 31. Para entendermos por que Deus permitiu que alguns anjos fossem aprisionados enquanto outros permanecem ativos, precisamos mergulhar no mistério da permissão divina. Por que um Deus onisciente, onipotente e perfeitamente bom permitiria a rebelião em primeiro lugar? Esta pergunta tem desafiado teólogos desde os primeiros séculos da Igreja. Mas as Escrituras nos oferecem pistas profundas. O livro de Jó nos apresenta uma cena celestial extraordinária. No capítulo 1, versículos 6 e 7, lemos que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás veio também entre eles. Note que mesmo após sua queda, Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus, funcionando como acusador. A palavra hebraica Satan significa literalmente adversário ou acusador. Para aquela cultura de tribunal, isso era completamente compreensível. O acusador era uma figura conhecida no sistema judicial antigo. E aqui está uma revelação profunda. Deus usa até mesmo o mal para revelar sua glória e cumprir seus propósitos eternos. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Teólogos explicam que isso não significa que Deus causa o mal,
mas que ele é tão soberano e sábio que pode usar até mesmo a rebelião e a maldade para manifestar aspectos de seu caráter que não poderiam ser conhecidos de outra forma. Sua justiça em julgar o pecado, sua misericórdia em oferecer redenção, seu poder em transformar maldição em bênção. Mas quem são exatamente os demônios que Jesus confrontou durante seu ministério terreno? São eles os mesmos anjos caídos ou outra categoria de espíritos malignos? As Escrituras usam diferentes termos. Anjos caídos são claramente identificados. Demônios, do grego daimonia, eram espíritos impuros que possuíam pessoas, causavam doenças e atormentavam comunidades. Especialistas em estudos bíblicos debatem se há diferença ontológica entre essas categorias ou se são diferentes manifestações dos mesmos seres rebeldes. O que é absolutamente claro é o poder de Cristo sobre todos eles. Em Marcos capítulo 1, versículo 27, após Jesus expulsar um demônio, as pessoas exclamaram: "Que novo ensino é este? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem." A palavra grega para autoridade, exousia, é a mesma usada para descrever as potestades demoníacas em Efésios 6. Jesus possui a autoridade suprema sobre todas as autoridades criadas. E aqui vem o momento mais glorioso da história cósmica, o que realmente aconteceu na cruz. Quando Cristo bradou "está consumado" e entregou seu espírito, algo monumentalmente transformador ocorreu no mundo espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos revela: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." A palavra grega para despojar, apekduomai, significa literalmente despir completamente, como se arranca uma armadura de um inimigo derrotado. Teólogos explicam que na cruz, Cristo não apenas pagou pelos nossos pecados, mas quebrou o poder legal que Satanás tinha sobre a humanidade. A acusação foi respondida, a dívida foi paga, o decreto que era contra nós foi cancelado, cravado na cruz. Os principados e potestades foram publicamente humilhados. Imagine a cena espiritual. Os poderes das trevas achando que haviam vencido ao crucificar o Filho de Deus, apenas para descobrir que a cruz era sua própria derrota definitiva. Lucas, capítulo 10, versículo 18, registra Jesus dizendo: "Eu via Satanás, como raio, cair do céu." Estudiosos debatem se isso se refere à queda original ou à derrota progressiva de Satanás através do ministério de Cristo e da Igreja. Mas o que é certo é que o destino final já foi decretado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, profetiza: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Este lago de fogo, segundo especialistas em escatologia bíblica, é o destino final não apenas de Satanás, mas de todos os anjos que se rebelaram. Mateus capítulo 25, versículo 41, confirma que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqui está algo extraordinário que poucos percebem. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, nos diz que os santos julgarão os anjos. Estudiosos explicam que isso significa que os redimidos, aqueles que foram salvos pela graça através da fé em Cristo, participarão do julgamento final dos anjos caídos. Pense na ironia divina. Seres que uma vez foram superiores em poder e glória aos humanos, serão julgados por aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso revela a grandeza incomparável da salvação que nos foi oferecida. Os anjos caídos não têm redenção. Hebreus capítulo 2, versículo 16, deixa claro que Cristo não tomou sobre si a natureza de anjos, mas a descendência de Abraão.
A salvação foi oferecida à humanidade, não aos anjos rebeldes. E aqui está uma lição espiritual profunda que precisamos capturar. O que a queda dos anjos nos ensina? Primeiro, revela o perigo mortal do orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo 18, nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lúcifer, o mais exaltado de todos os seres criados, caiu porque quis exaltar-se acima de sua posição. Hoje, o inimigo tenta repetir em nós o mesmo erro. Sussurra que podemos ser como Deus, que não precisamos nos submeter, que merecemos mais do que temos. Segundo, a queda dos anjos nos mostra que posição, beleza, inteligência ou poder não garantem fidelidade. O que importa é o coração. Samuel capítulo 16, versículo 7, nos lembra: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Lúcifer tinha tudo, exceto humildade. Miguel, cujo nome mesmo declara quem é como Deus, escolheu a submissão e a lealdade. Terceiro, aprendemos sobre o valor incomparável da redenção. Os anjos caídos não têm segunda chance. Seu destino está selado. Mas nós, humanos, mesmo após pecar, mesmo após nos rebelar, mesmo após nos afastar, temos a oferta gloriosa do arrependimento e do perdão através de Cristo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, celebra: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E aqui está uma conexão fascinante com mistérios antigos. Antropólogos culturais revelam que praticamente todas as civilizações antigas tinham mitos sobre deuses caídos, gigantes, seres das estrelas. Os sumérios falavam dos Anunnaki. Os gregos tinham histórias sobre titãs rebeldes. Os nórdicos contavam sobre a guerra entre os deuses. Especialistas explicam que essas narrativas podem ser memórias distorcidas da verdade revelada nas Escrituras sobre os anjos caídos e a corrupção pré-diluviana. A Torre de Babel, descrita em Gênesis, capítulo 11, pode ter sido não apenas uma tentativa humana de alcançar o céu fisicamente, mas uma representação de orgulho espiritual, o mesmo que causou a queda de Lúcifer. Arqueólogos descobriram zigurates na antiga Mesopotâmia, torres de estágios que serviam como templos, construídas exatamente na região onde a Bíblia localiza Babel. Para aquela cultura, isso era completamente compreensível. Eles literalmente tentavam construir escadas para os céus, manifestando fisicamente sua arrogância espiritual. Hoje, vivemos em uma era de engano espiritual sofisticado. O apóstolo Paulo alertou em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Transfigurar vem do grego metaschematizo, que significa literalmente mudar de forma ou disfarçar-se. Os anjos caídos não aparecem com chifres e tridentes. Eles se apresentam como iluminação, como conhecimento superior, como mestres ascensos, como guias espirituais. Especialistas em movimentos religiosos contemporâneos explicam que muitas práticas da nova era, canalização de espíritos, contato com entidades, são manifestações modernas do mesmo engano antigo. O inimigo não mudou sua estratégia, apenas atualizou sua embalagem. Mas aqui está a verdade que liberta. Você não precisa ter medo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4, nos assegura: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em todo crente é infinitamente mais poderoso que qualquer principado ou potestade. Jesus já venceu. A batalha já foi ganha. Nossa luta não é para obter vitória, mas para viver na vitória que Cristo já conquistou.
E aqui está a aplicação prática para a sua vida hoje. Quando você enfrenta a tentação, quando sente orgulho querendo se infiltrar em seu coração, quando é tentado a buscar glória própria, quando deseja exaltar-se acima dos outros, lembre-se de Lúcifer. Ele tinha tudo e perdeu tudo por causa do orgulho. Quando você enfrenta batalhas espirituais, quando sente opressão, quando o inimigo tenta acusá-lo, lembre-se da cruz. Cristo já triunfou sobre todos os poderes das trevas. O sangue de Jesus é o limite espiritual que o mal não pode cruzar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nos diz como vencemos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. 3 armas poderosas. O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. A palavra do nosso testemunho, que proclama a verdade, e a disposição de morrer para nós mesmos, o oposto exato do orgulho que causou a queda dos anjos. Lucas, capítulo 10, versículo 17, registra que os 70 discípulos voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam em teu nome. Jesus respondeu dando-lhes uma perspectiva eterna no versículo 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Esta é a revelação mais profunda de todas. A maior vitória não é poder sobre demônios, mas ter seu nome escrito no livro da vida. Os anjos caídos nunca terão seus nomes nesse livro. Mas você que crê em Cristo, você que se humilha sob a poderosa mão de Deus, você que escolhe a obediência ao invés da rebelião, seu nome está eternamente registrado nos céus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, nos exorta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. A palavra grega para resistir, antistemi, significa literalmente ficar contra, permanecer firme. Você não precisa fugir com medo, mas ficar firme na fé, sabendo que Cristo já venceu. E o final da história já foi escrito. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, nos dá uma visão do destino glorioso que nos aguarda. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o contraste final. Enquanto os anjos caídos aguardam julgamento eterno no lago de fogo, os redimidos aguardam glória eterna na presença de Deus. Enquanto Satanás e seus demônios serão atormentados dia e noite para todo o sempre, os salvos experimentarão alegria infinita e paz perfeita. Enquanto o orgulho levou à queda e à condenação, a humildade e a fé em Cristo levam à exaltação e à salvação. A história dos anjos caídos não é apenas história antiga ou teologia abstrata. É uma revelação prática sobre a natureza da batalha espiritual que você enfrenta hoje. Cada tentação que você resiste é uma vitória sobre os poderes das trevas. Cada momento de humildade é um triunfo sobre o espírito de Lúcifer. Cada ato de obediência é uma declaração de que você escolhe o reino da luz sobre o reino das trevas. Então aqui está a minha pergunta para você hoje. Você vai aprender com a queda dos anjos? Vai vigiar seu coração contra o orgulho? Vai vestir toda a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6? Vai permanecer firme na fé, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo?
Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos nas Escrituras Sagradas, compartilhe esta mensagem. Alguém precisa ouvir hoje que a batalha já foi vencida, que Cristo triunfou sobre todos os principados e potestades, que o destino dos anjos caídos está selado, mas o seu destino pode ser transformado pela graça. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz que excede todo o entendimento guarde vossos corações e mentes. Hoje aprendemos sobre a queda dos anjos, sobre orgulho e rebelião, sobre julgamento e justiça. Mas a mensagem final não é de medo, mas de esperança gloriosa. Enquanto os anjos caídos não têm redenção, você tem. Enquanto o destino deles está eternamente selado, o seu ainda está sendo escrito pela graça de Deus. Enquanto Lúcifer escolheu a exaltação própria e encontrou ruína, você pode escolher a humildade e encontrar exaltação verdadeira em Cristo. Lembre-se das palavras do nosso Salvador em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor não foi oferecido aos anjos rebeldes. Este sacrifício não foi feito por eles, foi feito por você. Que você ande em humildade, sabendo que todo o poder e toda a glória pertencem somente a Deus. Que você resista firme ao inimigo, não em sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Que você vista toda a armadura de Deus e permaneça inabalável na fé. E que você se alegre, não porque tem autoridade sobre demônios, mas porque seu nome está escrito nos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Permaneçam firmes, vigiai em oração e lembrem-se sempre: Cristo venceu, e em Cristo você também é mais que vencedor. Toda glória, honra e louvor sejam dados ao Deus Altíssimo, ao Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que reina sobre todo o principado e potestade, no céu e na terra, agora e para sempre. Amém e amém.